Olá a todos, meu nome é Luísa Araújo, eu sou residente de Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil e hoje eu vou apresentar o Clube do Artigo. Essa apresentação ela faz parte do programa de residência médica em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O artigo de hoje ele é uma sequência dos artigos que estão sendo apresentados, que foi publicado na revista World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery, em 2022. É o 13º volume, para quem tiver interesse, foi publicado em setembro de 2022. Então, essa é a vitrine do artigo, para quem tiver interesse. Esse link abaixo, ele vai redirecionar vocês ao artigo, para que vocês possam ter a leitura completa. E o artigo, ele abrange as novas percepções sobre a etiologia, a genética e a embriologia da síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. A síndrome da hipoplasia do coração esquerdo é um defeito cardíaco estrutural complexo que anteriormente ele era considerado incompatível com a vida. Essa síndrome compreende a hipoplasia de estruturas cardíacas do lado esquerdo do coração, que inclui ventrículo esquerdo, aorta e as válvulas aórtica e mitral. Com os avanços cirúrgicos com os anos, a paliação cirúrgica por meio de 3 estágios atualmente permite que esses pacientes sobrevivam. Entretanto, a gente ainda tem uma alta morbidade e mortalidade dessa doença, e até em alguns casos o transplante cardíaco continua sendo a terapia definitiva. A cirurgia em 3 estágios, ela fará com que o ventrículo direito se torne a câmara sistêmica e nos trará uma fisiologia de ventrículo único com um fluxo sanguíneo pulmonar, não pulsátil e passivo. A mortalidade ela continua sendo mais alta, de 30% até 40%, observada no primeiro ano de vida, até antes da conclusão da paliação do ventrículo único, que é a 3ª etapa da cirurgia, que já comentada anteriormente, é a cirurgia de Fontan. Hoje em dia, atualmente, nós temos um aumento no índice de diagnósticos ainda no pré-natal, por meio do ecocardiograma fetal. Isso porque a maioria das cardiopatias congênitas, elas podem ocorrer de forma aleatória. Nós possuímos alguns fatores de risco que conseguem nos orientar sobre incidências de determinadas cardiopatias, mas a gente nunca consegue excluir totalmente a mesma sem esse ecocardiograma fetal. Então, a partir de um diagnóstico ainda intraútero, existem intervenções que a gente pode realizar que podem melhorar e dar uma oportunidade de crescimento dessas câmaras esquerdas, do ventrículo esquerdo, ainda intraútero. Então, algumas intervenções fetais, como valvoplastia aórtica, para aumentar o fluxo sanguíneo de uma aorta que é restritiva, ou até mesmo a introdução de um stent para aumentar o fluxo sanguíneo no lado esquerdo, às vezes na presença de um forame oval que é restritivo ou que foi prematuramente fechado, pode levar ao crescimento ventricular esquerdo, porque o que se sabe atualmente é que a proliferação de cardiomiócitos no coração ela é muito maior no período pré-natal. Porém, essa terapia pré-natal, ela reproduziu para a gente resultados que são ambíguos, uma alta mortalidade e uma fração significativa de pacientes que não responde a essa intervenção. Então, justamente por isso, ainda esses resultados que ainda não são confortantes, a gente tem a necessidade de saber mais sobre as terapias pós-natais, mais sobre os estudos e mais sobre a etiologia do desenvolvimento da síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Em relação aos fundamentos genéticos do coração esquerdo hipoplásico, estudos clínicos indicaram que a gente tem uma forte base genética para a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo e outras lesões obstrutivas relacionadas à via de saída do ventrículo esquerdo. Lesões obstrutivas do ventrículo esquerdo incluem válvula aórtica bicúspide, coartação de aorta, entre outros. Isso foi demonstrado em múltiplos estudos familiares, onde a gente vê que tem uma alta herdabilidade observada e também uma relação com anormalidades cromossômicas. Podemos citar, por exemplo, síndrome de Turner, que a gente sabe que está muito relacionado com coartação de aorta, válvula aórtica bicúspide, estenose aórtica, ou às vezes a síndrome de Holt-Oram. Frequentemente a gente vê relação com comunicações interatriais ou comunicações interventriculares.
trissomia do 18, que está bem relacionada com CIV, persistência do canal arterial e até estenose pulmonar. Então, a partir de estudos familiares, conseguimos identificar ligações de intervalos cromossômicos com a hipoplasia do coração esquerdo, e o modelo genético mais provável atualmente é o modelo digênico, ou seja, 2 genes que estão mais envolvidos na etiologia dessa doença. É uma etiologia genética complexa, mas que pode explicar por que, apesar da abundância cada vez maior de um exoma inteiro para a gente, dados de sequenciamento genético de genomas de pacientes com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo e de outras lesões relacionadas à obstrução da via de saída ventricular esquerda, a genética ainda é pouco compreendida. Embora estudos em camundongos tenha sido essencial e amplamente utilizado para interrogar a etiologia genética e os desenvolvimentos de defeitos cardíacos congênitos, a tentativa inicial era gerar corações, né, em camundongos com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, e essa tentativa inicialmente não teve sucesso. Então, eles tentaram produzir filhotes com alelos de genes expressos predominantemente no ventrículo esquerdo embrionário, como, por exemplo, o REND1. Se a gente voltar lá na embriologia, enquanto os genes REND2 e REND1 são expressos nas células progenitoras do gene secundário, o REND1 está em maior quantidade do miocárdio do ventrículo esquerdo em comparação ao ventrículo direito, o que sugere que a gente tenha transcrições e proteínas envolvidas diferentes na regulação de cada câmara, e não conseguiu se reproduzir nesses camundongos mutantes essa síndrome. Então, por que não conseguiu de início? Será que a gestação desses camundongos é muito curta? Né? É uma gestação que aproximadamente, ao termo, vai de 18 a 19 dias de gestação. Então, inicialmente foi proposto que, será que essa condição hemodinâmica, esse tempo muito curto, não consegue levar a uma condição hemodinâmica suficiente para que haja um remodelamento necessário para reproduzir o fenótipo de ventrículo esquerdo reduzido na síndrome da hipoplasia do coração esquerdo? Então, os estudos nesses camundongos continuaram, e esses camundongos mutantes, eles foram recuperados em 8 linhagens independentes, em uma linha de mutagênese de larga escala. E esse fenótipo de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, observado nessas 8 linhagens, abrangeu um espectro de gravidade fenotípica com vários graus de hipoplasia de ventrículo esquerdo e da aorta, que é bem semelhante às variações que a gente vê clinicamente no nosso dia a dia, né? Então, observou-se que a transmissão ela não é mendeliana, não é simplesmente um gene autossômico ou um gene recessivo, e sim uma etiologia, toda uma etiologia multigênica para que o paciente ele consiga evoluir para a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Aqui a gente tem uma figura demonstrada no artigo. Primeiramente, a gente tem... Perdão. Primeiramente, a gente tem um corte sagital de um feto com fluxo sanguíneo aórtico reverso, e isso é visto na diástole e até confirmado no Doppler. Então, a gente vê aqui um refluxo diastólico na aorta. E aqui um eixo curto mostrando um ventrículo esquerdo hipoplásico, e posteriormente realizado a necrópsia de um coração, de um ventrículo esquerdo hipoplásico, em que a gente vê uma aorta hipoplásica e o ventrículo esquerdo pequeno. Cada estrutura dessa necrópsia, ela foi confirmada por histologia. E como sendo a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, podemos visualizar também aqui um orifício mitral pequeno, um ventrículo esquerdo pequeno e uma aorta hipoplásica. Então, os estudos da síndrome da hipoplasia do coração esquerdo em camundongos. A triagem de mutagênese ela foi realizada em camundongos endogâmicos, ou seja, já tinha sido realizado todo o sequenciamento do exoma desses camundongos. Camundongos endogâmicos são aqueles que eles têm parentesco entre si,
Então, o sequenciamento genético ele já estava realizado, o que tornava mais fácil visibilizar toda a mutação nas linhagens, e isso mostrou que nenhum gene foi compartilhado entre as mutações recuperadas nessas 8 linhagens que desenvolveram a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, o que indica que tem uma profunda heterogeneidade genética. O sucesso na recuperação dessa síndrome na tela da mutagênese nos camundongos refletiu por conta de 3 fatores. O primeiro é que cada linhagem abrigava aproximadamente 50 mutações patogênicas diferentes, permitindo que um grande número de combinações aleatórias de genes fosse pesquisado. Houve também, em segundo lugar, uma grande escala de triagem com mais de 100 mil camundongos analisados, o que aumentou a probabilidade de recuperação de combinação de genes que podem causar síndrome do coração esquerdo hipoplásico. E a triagem desses camundongos foi realizada usando o ecocardiograma fetal. Sabe-se que é muito sensível para o diagnóstico de cardiopatias congênitas. A análise detalhada dessa linha de camundongos portadores de síndrome da hipoplasia do coração esquerdo foi chamada de ORAIA, e mostrou que a hipoplasia do ventrículo esquerdo ela surge no início do desenvolvimento, antes mesmo da conclusão do coração no seu formato final de 4 câmaras. Então, isso corrobora, enfatiza uma origem não hemodinâmica para o fenótipo de um ventrículo esquerdo pequeno na linhagem de camundongos ORAIA, como se pensava anteriormente. A análise também mostrou que o ventrículo esquerdo e a hipoplasia aórtica, eles podem não estar relacionados entre si hemodinamicamente, porque alguns mutantes desses camundongos, eles tinham, às vezes, por vezes, um ventrículo esquerdo hipoplásico, mas uma aorta de tamanho normal, ou, por vezes, um ventrículo esquerdo de tamanho normal com uma aorta de tamanho mais hipoplásica. Então, aqui a gente tem uma fotografia, uma figura, que a gente vê esse amplo espectro de gravidade no fenótipo dos mutantes com essa síndrome. Então, a gente tem aqui 6 tipos de um grande espectro e com uma grande variação. Então, por vezes, uma hipoplasia mitral com ventrículo esquerdo hipoplásico e uma aorta hipoplásica, ou, por vezes, um ventrículo esquerdo maior, com uma atresia mitral e uma aorta mais adequada. Um ventrículo esquerdo adequado, uma atresia mitral e uma aorta também adequada. Um ventrículo esquerdo reduzido. Aqui a gente tem também um ventrículo esquerdo reduzido que evoluiu com uma transposição de grandes artérias, então dele sai a artéria pulmonar e da aorta sai do ventrículo direito. Ou, às vezes, um ventrículo esquerdo reduzido com uma válvula mitral reduzida e uma aorta adequada. Então, a gente tem um fenótipo muito grande de apresentação dessa doença. Em relação à compreensão na genética, no desenvolvimento etiológico da hipoplasia do coração esquerdo, o sequenciamento completo do exoma desses camundongos e a posterior análise genótipo-fenótipo revelou que tem uma etiologia digênica, ou seja, são 2 genes envolvidos com as mutações que causam essa síndrome. O primeiro é o SAP130, que é uma proteína modificadora da cromatina, e o segundo é o PCDHA9, que é uma proteína de adesão celular. Isso é muito importante porque nenhum gene antes era conhecido por causar a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. E o papel dessas 2 mutações em causar o coração esquerdo hipoplásico foi confirmado com a replicação do fenótipo em camundongos que possuíam esses alelos SAP130 e PCDHA9. A mutação do SAP130 ela provavelmente impulsiona o fenótipo de ventrículo esquerdo mais hipoplásico. Então, curiosamente, a análise de cada mutação separada mostrou que a mutação do SAP130 impulsiona esse ventrículo esquerdo hipoplásico, enquanto a mutação do PCDH9 pode contribuir para os fenótipos de defeito de válvula aórtica e da aorta. E também a mutação do PCDH9 também pode dar origem às válvulas aórtica bicúspide. Em relação à análise do tecido cardíaco,
isso revelou que pode haver também um defeito na proliferação celular, que é acompanhado por um aumento na apoptose. Isso foi associado, em algumas vezes, a uma parada na metáfase, que é a fase intermediária de ativação celular, a fase de mitose, e uma ativação numa resposta ao dano do DNA. Enquanto a proliferação celular foi reduzida tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo, observou-se que a redução foi muito maior no ventrículo esquerdo, dessa apoptose. E exatamente isso que é o que foi mais notável. Essa apoptose aumentada, que foi observada apenas no ventrículo esquerdo, mas não no ventrículo direito, provavelmente é o que contribui para essa hipoplasia grave do ventrículo esquerdo na síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Relacionado também, existem defeitos mitocondriais que foram observados como consequência de um aumento do estresse oxidativo. Apoiando esse distúrbio mitocondrial, a análise de RNA do sequenciamento do tecido cardíaco, ele conseguiu confirmar que existem vias relacionadas a mitocôndrias que podem desencadear no fenótipo do coração esquerdo hipoplásico, e também distúrbios metabólicos que contribuem para essa patogênese. E existe um paradoxo, né? Como que lesões que, por vezes, podem ser tão comuns, né, na população em geral, humana em geral, podem estar relacionadas com lesões que são tão raras da via de saída do ventrículo esquerdo? Então, a associação da síndrome da hipoplasia do coração esquerdo com a válvula aórtica bicúspide, ela é bem descrita clinicamente. Mas o fato de serem lesões, a válvula aórtica bicúspide ser uma lesão comum, vista em até 2% da população adulta, enquanto a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo é uma síndrome relativamente rara, que compreende de todas as cardiopatias congênitas 1 a 2%, existe esse paradoxo de como elas podem estar relacionadas. Isso sugere que provavelmente eles têm uma etiologia genética compartilhada, mas que eles precisam estar geneticamente ligados para que possam ocorrer concomitantemente. Então, dada a evidência de que a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo provavelmente tem uma etiologia oligogênica, uma possível explicação é que um gene que causa a válvula aórtica bicúspide, como eu já comentei, o PCDH9, pode ser mais comum na população em geral e faz parte de uma combinação de poucos genes oligogênica que também pode contribuir para a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. A possível relevância clínica dessas mutações do PCDH9 em causar a válvula aórtica bicúspide na população humana foi sugerida pela descoberta de duas variantes de um número de cópias de gene de deleção comum de genes do PCDH, que é o DEL-CNV. Então, foi realizada uma análise de duas coortes independentes de cardiopatia congênita, que confirmou que esses DEL-CNVs eles estão significativamente associados à válvula aórtica bicúspide, síndrome da hipoplasia do coração esquerdo e outros fenótipos de obstrução da via de saída ventricular esquerda. Então, essas duas coortes independentes confirmaram esses genes DEL-CNVs, e a mutação homozigótica no agrupamento de genes do PCDH em camundongos pode causar válvula aórtica bicúspide e também síndrome da hipoplasia do coração esquerdo e outros fenótipos de obstrução de via de saída ventricular esquerda quando está acompanhada de uma segunda mutação. No estudo que eu vou mostrar agora, a gente vê duas variantes do número de cópias dos genes de deleção comuns, que são esses DEL-CNVs, que é o 13.6 e o 16.8, dentro de um cluster de genes do PCDH, que estão associadas à obstrução da via de saída ventricular esquerda. Aqui a gente tem uma análise de 1.218 indivíduos brancos com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo versus 463 indivíduos controles local sem a doença. Então, desses,
47% mais desses indivíduos, eles têm 47% mais chance de ter obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, 47% mais chance de ter válvula aórtica bicúspide e até 513 vezes mais chance de ter coartação de aorta isolada e 49% mais chance de ter síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. O odds ratio ele foi maior para todos os fenótipos de obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo, em comparação com os genótipos de DEL-CNV, homo ou heterozigóticos. Então, esses achados, eles sugerem que também foi avaliado em coortes de pacientes brancos e pacientes chineses, e se obteve resultados semelhantes. Então, a análise de camundongos mutantes do PCDH mostrou uma expressão reduzida desse gene em regiões de contato célula-célula no músculo liso aórtico ou em coxins mesenquimais, que sugeria que mecanismos potenciais para patogênese da válvula aórtica bicúspide de aortopatias, juntos, esses achados indicavam que variantes comuns causam a deficiência do gene PCDH e desempenham um papel na genética das cardiopatias congênitas de obstrução de via de saída, tanto lesões comuns quanto lesões mais raras. Portanto, esses achados sugerem que esses genes DEL-CNVs comuns no agrupamento de genes PCDH pode contribuir para a ocorrência comum de válvula aórtica bicúspide na população geral e também para a etiologia genética compartilhada de válvula aórtica bicúspide e mais associada a lesões raras na obstrução de via de saída ventricular esquerda. A genética das cardiopatias congênitas está bem descrita como associada à expressividade variável, onde uma mesma mutação ela pode causar um espectro bem grande e variável dos fenótipos dessas cardiopatias. E também é observada a penetrância incompleta, onde temos indivíduos que eles têm a mutação causadora de doenças de cardiopatia congênita conhecidas, mas eles não apresentam a doença. Então, não é somente ter o gene, mas ter uma expressividade adequada e ter uma penetrância adequada e alguns fatores externos que eu já comentei, como condições hemodinâmicas, fatores oxidativos, que podem levar a gerar a síndrome por completo. Então, curiosamente, essa expressividade variável e essa penetrância incompleta acabou sendo demonstrada no modelo de camundongo, e assim, nem todos os camundongos que tinham as mutações dos genes teriam a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Essa expressividade variável ela foi observada em 85% dos camundongos que tinham cardiopatia congênita. Então, eles tinham os genes, mas apenas 25% desses camundongos que tinham a cardiopatia evoluíram para a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Reforçando, então, que penetrância incompleta, expressividade, isso tudo pode incidir na evolução do fenótipo da doença. E a penetrância incompleta também é observada em 15% dos pacientes que têm estrutura cardíaca normal sem cardiopatia congênita. Dado que os camundongos mutantes desse estudo RAIA foram gerados e mantidos num fundo de linhagem pura, a expressividade variável e a penetração incompleta observadas podem surgir de efeitos epigenéticos que vão modulando os fenótipos da doença, sugerindo ainda um outro nível de complexidade que provavelmente confunde os estudos clínicos que investigam a etiologia genética da cardiopatia congênita humana. Ou seja, apesar de a gente ter conseguido saber mais sobre os genes envolvidos, o teor digênico da síndrome e fatores externos, como estresse oxidativo, que podem influenciar na síndrome, isso não é puramente os únicos fatores que vão influenciar no desenvolvimento da doença. Então, o que a gente pode concluir com esse artigo? A etiologia ela é uma etiologia oligogênica, obrigatória,
e tem uma ampla heterogeneidade genética, e provavelmente envolve variantes comuns e raras que contribuem para a construção modular da síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Pode-se explicar a associação de fenótipos comuns, como valva aórtica bicúspide, com lesões raras, como a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, ou junto ou com outros fenótipos de obstrução da via de saída ventricular esquerda. A genética da síndrome da hipoplasia do coração esquerdo é complicada pela expressividade variável e pela penetrância incompleta, indicando que tem uma importante contribuição epigenética na determinação da sua patogênese. E no modelo de Camundongo-Zorraia, a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo não parece ter origem hemodinâmica, como foi sugerido no início. Por quê? Porque surge no início do desenvolvimento, antes mesmo da conclusão da formação do coração em 4 câmaras. Outro fator importante é que o ventrículo esquerdo pequeno na síndrome provavelmente se deve a efeitos combinados de redução de proliferação celular, acompanhado por um aumento acentuado de apoptose e por defeitos mitocondriais. Esses mesmos defeitos também são observados no ventrículo direito, mas o ventrículo direito acaba evoluindo de tamanho normal. Então, juntas, essas descobertas elas sugerem que o ventrículo direito de tamanho normal, ele pode ter esses mesmos defeitos, embora com uma menor gravidade. Então, isso consegue nos refletir que, por mais que ele tenha tamanhos e um fenótipo de um ventrículo direito normal, pacientes que são tratados cirurgicamente nas etapas da síndrome da hipoplasia do coração esquerdo podem evoluir com mais facilidade a insuficiência cardíaca desse ventrículo direito, que já tem os defeitos mitocondriais de base. Essa é a referência do artigo que foi utilizado. Muito obrigada. Então, o artigo eu traduzi como novos insights sobre a etiologia, genética e embriologia da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Né? Eu deixei entre aspas o insights, apesar de ser uma palavra usada também em português, né? Mas eu vou fazer alguns comentários sobre ela mais para frente. Bom, meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista e pesquisador aqui na FAMERP, e a minha missão neste momento é fazer comentários sobre os aspectos metodológicos do artigo apresentado como parte do programa de residência em cardiologia pediátrica da Cardioped Brasil, Hospital do Coração da Criança. Então, como a Luísa mencionou, o artigo foi publicado numa revista de grande importância, um assunto novo de 2022, um artigo novo de 2022, né? E dentro desse objetivo colocado no grupo agora de aumentar os conhecimentos sobre a síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Que tipo de estudo foi esse? Obviamente, é um estudo quantitativo, né? Porque ele menciona proporções, porcentagens, número de casos, tem cálculo de odds rate, então, nitidamente, é um estudo quantitativo e é um estudo laboratorial. Por que laboratorial? Porque houve intervenção maciça do pesquisador, ele teve que manusear uma quantidade muito grande de camundongos, né, fazer ecocardiograma, autópsias, etc. E, então, é um estudo laboratorial, mas é do tipo quase experimental. Por quê? Não houve randomização. Quando o estudo é randomizado e tem intervenção grande, ele chama-se laboratorial experimental. Aqui é um estudo laboratorial quase experimental. E ele tem característica de ser retrospectivo em relação ao tempo. Por quê retrospectivo? O retrospectivo ele parte de um evento
já acontecido e vai buscar possíveis causas ou associações lá no passado. E foi isso que eles fizeram. Eles pegaram os camundongos que tinham alteração anatômica, né, da hipoplasia do coração esquerdo e associações com válvulas, etc., e foram ver a parte genética, né, se havia ou não esse componente genético, para fazer associação desses genes com a ocorrência futura da doença. Então, é um estudo retrospectivo, ele partiu do efeito em busca de causas e conclui dando prevalências, né? A finalidade foi ver as prevalências da ocorrência desses genes dentro desse tipo de cardiopatia. Então, em resumo, quantitativo, laboratorial quase experimental, retrospectivo e para ver prevalência. O resumo do trabalho é bem inconsistente, né? Aqui está a tradução dele, mas ele não dá aqui dentro do resumo informações numéricas, né? Sobre o que ele observou. As ilustrações gráficas são muito interessantes, né? Ele documenta bem o eco, os aspectos anatômicos, radiológicos. Então, é um artigo bem completo, de referência, que deve ser lido várias vezes para assimilação completa. Então, aqui os aspectos anatômicos, radiológicos, né? Mas dentro da parte metodológica, eu tenho que me fixar nessa abordagem que foi dada aqui. A Luísa apresentou, mas a interpretação é um pouquinho diferente, Luísa. Aqui, vejam bem, nós estamos falando de odds ratio. Leiam ali na base do eixo X, odds ratio com intervalo de confiança 95%. Então, lembra que eu falei que o tipo de estudo é retrospectivo? Sim, estudo retrospectivo sempre se usa odds ratio. O risco relativo, coisas que vão acontecer lá no futuro, isso é prospectivo e usa risco relativo. Aqui, ele calculou a estatística do ponto de vista de odds ratio. Então, são estudos retrospectivos. Você parte do evento, o evento já acontecido, e vai buscar associações anteriores. Então, vejo, nesta tabela que eu coloco aqui, é uma tabela ilustrativa para vocês entenderem de forma mais fácil como interpretar um estudo prospectivo versus um estudo retrospectivo. Então, veja, nessa tabela aqui, na tabela de associação 2x2, na primeira linha, nós temos um grupo de fumantes, na segunda linha, um grupo de não fumantes. Então, os fatores de risco, né? Sempre o grupo de estudo vai na primeira linha, o grupo controle na segunda linha. E, em relação às colunas, a primeira coluna é a ocorrência de evento, seria câncer de pulmão. Na segunda coluna, os que não têm o câncer de pulmão, os controles. Então, se o estudo é prospectivo, ou seja, eu estou partindo de uma causa em busca de um efeito, eu vou ver qual é o risco de um fumante vir a ter câncer do pulmão lá no futuro, ou não, né? E o risco de um não fumante vir a ter câncer de pulmão lá no futuro. Então, veja, aqui embaixo, risco positivo, ou seja, a probabilidade de ocorrer o câncer de pulmão no fumante foi de 1.400 casos que ocorreram, num total de 2.400 fumantes que estavam sendo acompanhados. Então, o risco é sempre assim, é o que aconteceu dividido pelo total. Então, 1.400 sobre 2.400 é o risco dos fumantes, que deu 0,58, ou seja, 58%. O risco absoluto dos não fumantes é quantos tiveram câncer do pulmão,
dividido pelo total de não fumantes que foram acompanhados. Então, 50 sobre 550, que dá 0,09, ou seja, 9%. Então, risco relativo é o risco absoluto do estudo dividido pelo risco absoluto do controle. Então, seria 58 sobre 9, ou seja, 6,44. Então, o risco de um fumante vir a ter câncer de pulmão é 5,44 vezes maior do que o não fumante vir a ter câncer de pulmão. Ou seja, um aumento de 544%. Sempre a gente tira o número 1, lembra? 6,44 vira 5,44. Então, isso é risco relativo. Este estudo que nós estamos vendo é um estudo retrospectivo. Então, usando a mesma tabelinha, mas se fosse um estudo retrospectivo, então eu não vou agora saber se fumante vai ter câncer de pulmão ou não. A pergunta no estudo retrospectivo, ele parte do evento. Então, a pergunta é, pacientes com câncer de pulmão são mais fumantes do que os controles, ou seja, do que os pacientes sem câncer de pulmão são fumantes? Então, eu quero saber a odds, né? Então, a odds do grupo câncer de pulmão é 1.400 de ser fumante dividido por 50 de não ser fumante. Então, a odds do câncer de pulmão é 1.400 dividido por 50 dá 28. Qual é a chance, ou odds, ou possibilidade de uma pessoa sem câncer de pulmão ter sido fumante? 1.000 de ser contra 500 de não ser. 1.000 sobre 500 dá 2. Então, a odds ratio, que é o que ele estudou lá, seria a odds do grupo, do grupo câncer, 28, dividido pela odds do grupo não câncer, que é 2. 28 sobre 2 dá 14. Ou seja, a chance de uma pessoa com câncer de pulmão ter sido fumante é 13 vezes maior que a chance de uma pessoa sem câncer de pulmão ter sido fumante. Entenderam? Então, sempre a gente parte no odds ratio do evento e vai buscar a causa. Então, voltando na tabela, não é aqui a gente, nessa primeira aqui, que deu 1,47, não quer dizer que eu tive 47% a mais de levoto. A interpretação é o seguinte: indivíduos com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo têm 47% a mais de chance de ter esse gene da bolinha preta aqui, que é o 13,6 sobre 16,8. Na interpretação de baixo, indivíduos com essa doença, obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, tem 36% a mais, porque 1,36 tira 1, dá 36% a mais de chance de ter esse bolinha cinza, que seria só o 16,8 KB. Tá? Vocês entenderam a diferença? No risco, seria qual é o risco do levoto vir a ter aquele gene alelo, mas nem tem sentido, né? Porque ele não vai ter a doença prevendo o gene, é o gene que associa com a doença. Então, por isso que é retrospectivo. Então, pegar um outro exemplo aqui, nesse grupo de indivíduos negros aqui, 26 indivíduos negros com a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, a chance deles terem esse gene, a bolinha preta, que é o 13,6 sobre 16,8, é 1,81 vezes maior do que os que não têm a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Ficou claro para vocês isso aí? Alguém pode dar um retorno, por favor? Sim, doutor. Tá bom. E agora uma outra coisinha, vejam que alguns odds ratio, ele tem a borda esquerda fechadinha, né? Tem o valor calculado, e depois, na sequência, um tracejado.
O que quer dizer esse tracejado? Ele tem a ver com o eixo X aqui. Vejam que o eixo X ele sofre uma interrupção, porque o valor ia ser muito grande. Ó, começou com 1, né, que é sempre o nível de corte é 1. Foi para 10, foi para 100, mas depois tem duas barrinhas interrompendo a sequência e já vai para 1.000 e 2.000. Então, ficaria um eixo muito longo, né? Se fosse na mesma proporção, seguir até o 2.000. Então, se usa esse recurso de cortar o eixo para interromper a sequência e começar já no número alto, por quê? O pontilhado quer dizer que ele iria até um número muito alto, né? Então, aqui a bolinha está 36, depois começa o pontilhado e termina perto de 1.000. Se fosse manter a proporção, esse pontilhado aqui ia acabar no fim da página. Então, é um recurso que se usa para ficar mais estético, né, o desenho, mas está informando que desse 36 até o final é um pulo bastante grande, foi de 36 para mais de 1.000. E o que quer dizer quando o intervalo está muito grande? O intervalo muito grande, ele indica que a amostra é pequena, né? Então, isso bate realmente. Vocês vejam que esse grupo que tenha o pontilhado, ó, eram 13 pacientes, né? Só 13. Quanto que os outros, que têm um intervalo de confiança menor e, portanto, mais confiável, eram amostras grandes, 1.012, 558 e assim por diante. Então, fica bem claro, sempre a gente parte da doença ou do evento e vai buscar a etiologia, ou as causas, ou associações no passado. E sempre lembrar de tirar o número 1. Então, aqui na quarquitação isolada, deu 4,96, então houve um aumento de 3,96, ou seja, 396%. De quê? Então, indivíduos com coarctação isolada têm 396% mais chance de ter esse gene da bolinha preta do que pessoas que não têm coarctação isolada. Bom, e voltando agora, passando agora a um tópico que na semana passada a gente falou sobre aquela expressão idiomática, né, que era eliminar as dificuldades, né? E aqui tem uma outra expressão interessante, porque ele usa no título o termo insight. Inclusive, conversamos com a Luísa ontem sobre esse termo, que, na verdade, isso aí não é insight, né? Por quê? O que é um insight? Insight é um substantivo que significa compreensão súbita. Ó. Veja bem a palavra, súbita de alguma coisa ou determinada situação. É um estalo, né? A analogia que a gente faz é o eureka do Arquimedes, né? Você tem uma súbita iluminação, tanto que ele usa aqui, pode ser descrito como uma espécie de epifania. Veja, epifania é um fenômeno um pouco da parte esotérica, de religião, mas também quer dizer iluminação, né? Então, você está estudando um assunto, ou pensando no assunto, e, de repente, vem aquela resolução instantânea. Então, nesse trabalho apresentado, não foi nada de resolução instantânea. Avaliaram 100.000 camundongos, fizeram autópsia, eco e correlações, cálculos. Então, não foi, sem dúvida nenhuma, não foi uma epifania, não foi um insight, né? O insight é um acometimento cognitivo que pode ser associado a vários fenômenos, pode ser sinônimo de compreensão, conhecimento, intuição. Veja, não houve intuição nesse momento. A intuição, só para complementar, existem vários livros, né? Eu tenho vários livros sobre intuição, porque eu participei da escrita de um livro denominado Intuição, Evidência e Caos, juntamente com o professor Wilson Dyer, da psiquiatria, e lá a gente descreve as diferenças, né? Intuição não é razão, obviamente, intuição não é imaginação, imaginação é uma coisa que vai acontecer no futuro, e a intuição é instantânea.
Intuição não tem nada a ver com acaso, né? Então, quais são as características da intuição? Olha, baseado na Trisha Greenhalgh, que é a que mais entende de medicina baseada em evidência, e ela fala sobre intuição, né? É um processo rápido e inconsciente, é relacionado ao contexto, vem com a prática, envolve atenção seletiva aos pequenos detalhes, não pode ser reduzida à lógica de causa e efeito. Então, se está pesquisando causa e efeito, pela lógica, já não é intuição. Relaciona, integra e dá sentido às diversas partes complexas dos dados, né? Essa aqui é a capa do livro que a gente escreveu, Intuição, Evidência e Causa, os sinuosos caminhos do fato científico. E a explicação da intuição é o seguinte: é conhecido que muitas crianças, inclusive, têm um processo de intuição, né? Que é chamada intuição imatura. Isso aparece nos principiantes. Só que entra na escola, tem a restrição da família, tudo assim, vai se dizendo que isso não é verdadeiro, que não tem lógica. A gente vai perdendo a intuição imatura, mas depois, pegando experiência em um determinado assunto, você vai se desenvolvendo e pode chegar num estado de intuição madura. Então, a intuição madura só vai aparecer em quem tem experiência. Eu nunca vou ter uma intuição sobre sobre astronomia, sobre coisas que não são da minha vivência, né? Eu posso ter alguma intuição em funcionamento cardíaco, coisa de hemodinâmica, mas porque eu já tenho experiência nisso. Então, é obrigatório, para ter intuição, nos adultos, ter uma experiência prévia. E é aí que aparece a descoberta, né? Os casos, o que aparece por insight, a pessoa tem que ter uma intuição madura e, de repente, e na estrelinha, ocorre o insight. Ele descobre uma coisa científica que ainda não está estabelecida. E só depois é que vai fazer testar as hipóteses, que é o caminho sinuoso que a gente chamou, até chegar no processo explícito, que é a evidência. Então, o Carlos Chagas é um exemplo típico disso aí, quando ele teve o insight, a intuição de que o barbeiro estava associado com aquela doença que eles encontraram lá no interior de Minas. Ok? Então, em resumo, um artigo muito interessante, chama atenção sobre a parte genética, né, da doença, chega a algumas conclusões interessantes, embora não sejam insights, e complementa nossas informações sobre a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo.